Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Até o dia 16 de fevereiro deste ano, 6 mulheres foram assassinadas no DF por serem mulheres. É o chamado crime de feminicídio. Em todos os casos, os assassinos eram companheiros ou ex-companheiros. E o principal motivo é a não aceitação do fim do relacionamento. As leis para os crimes contra a mulher se tornaram mais duras, as penas maiores. Mas será que essas medidas são suficientes para combater tamanha violência? No feminicídio mais recente, o ex-companheiro, que viveu mais de 20 anos com a vítima, matou a ex-esposa na rua, em plena luz do dia. Foi preso com as mãos ainda sujas de sangue. O que fazer para reduzir a violência contra a mulher? Sobre este assunto, a gente conversa agora com a especialista em Direito da Mulher e Gênero, Mariana Neri. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, Mariana? Que prazer recebê-la. Prazer é meu. Tão importante a gente falar sobre esse assunto, né? Muito. Tão importante. Passa ano, passa séculos, milênios e a gente tem que conversar sobre isso, né? Queria começar te perguntando, você que é especialista, inclusive entende aí sobre as leis, o que fazer, uma pergunta difícil, né? Mas o que fazer para a gente tentar reduzir essa violência contra as mulheres? Bom, eu acredito que temos que mudar essa visão impregnada na sociedade, esse machismo, dessa misoginia. É preciso que os homens entendam que a mulher não é uma propriedade, que não é uma posse, que nós somos um ser humano com vontades, com decisões próprias e temos o direito de terminar um relacionamento, de não querer mais estar naquela relação. Mas eu acredito que o principal é mudarmos as aplicações da lei. Elas precisam funcionar. Hoje não funciona, gente. Não funciona muito bem. Funciona melhor do que quando não existia, obviamente. Mas muitas mulheres vão até a delegacia em busca de proteção e são revitimizadas. Ela pergunta para ela, por exemplo, você tem certeza que você não incomodou ele? Você não irritou ele? Mas a senhora não fez tal coisa? Ou se é um crime sexual? Mas essa roupa... E ainda acontece muito. E é muito ruim a mulher, por exemplo, ter que ir para a delegacia e pensar, eu tinha que ter ido com uma advogada, eu tinha que ter, na hora e no momento de uma violência, eu tinha que ter gravado, eu tinha que ter tido uma testemunha. Ela não pensa isso. E quando ela chega ali, é pedido tudo isso dela, ela fica desamparada, ela fica perdida, muitas vezes não retorna. E quando às vezes retorna e mesmo assim dá início ao processo penal, ela passa isso tudo novamente no judiciário. A gente teve o caso da Mariana Ferrer, que foi um demonstrativo disso. Então, eu acredito que especializar esses agentes dos órgãos públicos, tanto no judiciário quanto na polícia, seria essencial, porque a vítima que for ouvida e acolhida e que passe por esse processo com mais respeito e serenidade, vai funcionar melhor essas leis e a gente vai ter aí uma coibição. A mulher não pode, ela só no meu escritório falar para mim, nossa, doutora, que bom, é a primeira vez que alguém me ouve. Uhum. Com certeza. A gente percebe uma descredibilização, né? As pessoas não acreditam nela. E aí, assim, em se tratando de sociedade, não só de sociedade, né? Hoje redes sociais estão aí, mas quando você fala de um juiz, de um promotor, isso é uma coisa muito mais séria, né? É como se ela estivesse revivendo aquilo de novo. E isso, eu entendo, não sou especialista, isso faz com que muitas mulheres deixem até de ir às delegacias e os casos são extremamente subnotificados, embora sejam os números altíssimos, né? É isso mesmo. São números altos e ainda assim não são números reais. Porque tem muita mulher que não vai. Às vezes nem é por causa disso somente, é porque ela não consegue ir. Eu já tive cliente que vai falar comigo no Instagram e fala, doutora, eu só posso falar com a senhora tal horário, porque é o horário que ele não está aqui. O que eu faço? Se eu falo para ir na delegacia, ela entra em desespero, porque ela não tem onde morar, ela não tem para onde ir, e o que eu vou fazer com meu filho? Agora a gente tem aí a questão da alienação parental, que é bem controversa, mas ajuda às vezes ao homem que é abusador retirar a guarda de uma mulher agredida. Ela fica desesperada. Já tive várias que falaram, não, eu vou esperar meu filho
tá mais velho para eu poder fazer alguma coisa. E vive, né, com o agressor ali, né? Vive porque acha que é o jeito que ela pode fazer. Porque o gaslighting, que a gente fala que está ali na violência psicológica que eles fazem, é enorme. Humilha, ninguém vai te aceitar, só eu que vou te amar, você é horrível, você é a pior pessoa do mundo, você é louca, eu não disse isso. Aí eles falam para elas, se vocês saírem abandono do lar, você não vai ter direito a nada num divórcio, você não vai ficar com as crianças, para onde você pensa que você vai. E aí que entram as políticas públicas. Essa mulher precisa ter para onde ir. E ela não tem. A gente tem a Casa da Mulher Brasileira, mas ficou fechada há muito tempo. Sim. E ainda assim não dava conta da quantidade de mulheres. Exatamente. Com certeza. E aí, a gente tem um caso muito emblemático que aconteceu recentemente, que foi o caso do Daniel Alves na Espanha, né? A Espanha recentemente mudou as leis com relação à violência, qualquer tipo de violência contra a mulher. E no começo, eu acredito que ainda hoje, muitas pessoas não acreditam na mulher. E é claro que está na justiça, isso tem que ser comprovado realmente, mas existem várias provas, não por acaso. A juíza manteve ele preso quando ele foi prestar o depoimento, que aí eu acredito, isso é uma tese minha, eu acredito que ele foi prestar o depoimento achando que ele seria solto, mas ele foi prestar o depoimento e aí ele já ficou preso, continua preso. A Espanha mudou as leis, como a gente disse, e hoje ela é uma... É muito rigorosa nesse sentido e tem que ser, porque se a gente não for rigoroso com relação à violência que acontece contra a mulher, no nosso jornal aqui no Band Cidade Segunda Edição, é impressionante todos os dias que a gente noticia pelo menos 2, 3 casos de violência contra a mulher. Então, assim, a sociedade não pode mais suportar isso, a gente não pode mais tolerar esse tipo de violência. Com certeza. E o que acontece na investigação é exatamente isso. Por exemplo, o caso do Daniel. Foi dentro de uma boate, certo? Caso não existisse a lei que agora existe na Espanha, que realmente o nome me fugiu, mas caso não existisse essa lei que obriga que casas noturnas, boates, ao saberem que ocorreu um crime ali contra a mulher, notifiquem imediatamente a delegacia e os policiais vão na mesma hora e fecham tudo. Então, eles fecham tudo, eles têm aqueles body cams, né, que já vai, então, ter ali. A primeira oitiva daquela vítima já vai ser feita com filmagens, eles imediatamente já apreenderam todas as filmagens, eles imediatamente acolheram todas as digitais, e normalmente não é assim. Não. Normalmente, vou te falar a verdade, eu tenho que ajuizar uma ação cível. Quanto tempo isso demora? Para garantir as filmagens. Porque às vezes tem filmagem e eu vou na delegacia e falo, pelo amor de Deus, solicite as filmagens. E eles não solicitam. Também tem aí uma questão de uma alta demanda e poucas... a polícia tem os seus problemas, certo? Eles não conseguem atender a todos esses chamados. Mas aí a prova desaparece, porque essas filmagens somem, você não tem mais como... O material que eles coletaram ali foi fundamental. Não tem. E aí o promotor, obviamente, vai ter que falar, olha, tem que arquivar por insuficiência de provas. E a gente fica nessa situação. Exatamente. Por isso que essa lei da Espanha, eu achei incrível, eu dei uma boa analisada no caso do Daniel. E eu falei, gente, que coisa maravilhosa, porque, nossa, como eu ia resolver a minha vida? Que normalmente eu não consigo defender a minha cliente por falta de provas. Às vezes eu tenho que falar com ela assim, olha só. Porque é a palavra de um contra o outro em geral, né? Isso. Exatamente. E a palavra da mulher geralmente é tão desacreditada. Existe jurisprudência falando que a palavra da vítima em caso de violência doméstica tem que ter uma especial relevância. Ela tem que ser considerada uma prova mais robusta. Só que sem mais alguma coisa, não adianta. Sim. E é difícil de ter, porque é um crime que é cometido entre 4 paredes. Exato. E como é que você prova? Exatamente. É isso, e agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o feminicídio e a violência contra a mulher de uma forma geral. A nossa entrevistada é especialista em Direito da Mulher e Gênero, doutora Mariana Neri. Doutora,
A gente está falando de um assunto que não é tão simples, é um assunto muito complexo, né? De uma sociedade que é machista, que é patriarcal, cujas leis avançaram muito, mas a gente tem leis que foram feitas por homens, que são julgadas, na maioria das vezes, por homens também, né? Num pensamento que ainda é muito machista. Até mesmo a gente se depara com mulheres que têm esses pensamentos também machistas. Vou te dar um exemplo. Essa semana eu li uma reportagem de uma mulher que foi até a delegacia e foi pedir uma medida protetiva contra o marido. Parece brincadeira, mas não é. Isso saiu num grande jornal. A juíza determinou, sabe qual foi a sentença do cara, do marido? Que ele ficasse na mesma casa que ela porque ele não tinha para onde ir. Então você pensa assim, o cara é o agressor dela, ela foi ao juiz pedir uma medida protetiva porque ele estava agredindo ela e a gente sabe que esses casos de agressão, infelizmente, muitas vezes terminam em feminicídio, então ela foi pedir ajuda do Estado, ela foi pedir ajuda do judiciário e a juíza determinou que, como ele não tinha para onde ir, que eles ficassem na mesma casa. Imagina, você deve se deparar com muitas coisas sem sentido e sem nenhuma lógica, mas com relação a isso. Muitas. É revoltante, não teria outra palavra. Acontecem coisas assim, acontecem essas perguntas que eu lhe disse também. Recentemente tive um caso que fiquei muito abalada até, porque demora muito, né, para chegar ali a hora daquela audiência. E pelo direito do agressor do réu, qualquer réu, tem o direito a contraditório e ampla defesa. Então, você tem que ter aquela audiência, as provas têm que ser produzidas em juízo. E na audiência é ouvido vítima, é ouvido réu, é ouvido testemunha. Ela super nervosa ao meu lado e o juiz, ele conversava com o réu, assim, trocava ideia, falava de futebol. Brother. E, assim, aí perguntava, o que você faz? Estudo para concurso, o réu. Estuda para concurso? Concurso de quê? Aí ele falou que era de direito, que era formado de direito. Ele, vai ser promotor, né? Não vai querer ser juiz, porque ninguém quer ser juiz. Acreditando nisso. E no final, ele ainda deu tchau para todos nós. Falou, olha, espero vê-los de novo. Menos o réu a gente espera não ver. Eu fiquei... O que eu fazia com a minha cliente? Ela chorou horrores depois que acabou. Porque o que eu tenho para dizer para ela? Eu fiquei tentando, né? Ele conversava, porque ele também era muito falante, esse juiz. Não é que ele estava falando só com o réu, mas você não fala com o réu nessa hora. Não tem sensibilidade. E ele está na vara de violência contra a mulher, certo? Então, é isso que eu digo, pela falta de reciclagem. Esses juízes, eles precisavam entender que o protocolo de gênero do CNJ de 2021, que é um estudo e uma orientação para os magistrados de usarem a lente de gênero, que basicamente veja o lado daquela mulher, veja o lado do lado vulnerável da relação. Então, trate um pouco diferente. Não conseguem entender. E essas coisas acontecem. Não sou só eu, são vários. Existem mulheres que correm de certos juízes ou juízas aqui em Brasília, porque já sabem da tendência. E é bem complicado. Eu tentei fazer uma sustentação oral que um desembargador brigou comigo. Falou que eu era irresponsável, não profissional e várias outras coisas, porque eu ousei dizer que houve não foi levado em conta o fato que a minha cliente era vítima de violência doméstica há mais de 20 anos. E que, então, ela não tinha rompido o acordo de guarda. Ela estava com medo, desesperada. De ser assassinada Isso. até. E não foi levado em conta, foi retirada a guarda dela. E na hora que eu fui fazer a sustentação oral, eu ainda ouvi... Assim, ele chegou a dizer para mim que se eu tivesse dado o nome de quem tinha feito aquilo, ele ia me mandar para o Ministério Público para ser processada, enfim. Eu tenho prerrogativas, eu nem poderia ser, mas ele falou isso. Então, isso é constante, denunciações caluniosas contra mulheres que denunciam. Aí fica bem difícil mesmo isso acabar. E o brasileiro, o homem brasileiro, ele tem uma visão de posse. Eu acho que é por isso que o Daniel, quando foi na delegacia, achou que não ia acontecer nada. Também acho.
Também Ele acho. achou que não ia acontecer nada, porque aqui não acontece nada. Certamente. Entendeu? Não acontece nada. A cliente que eu disse que o juiz ficou conversando, ela foi enforcada. E ele entendeu que o réu era culpado, mas a pena foi nenhuma e era R$ 300 de reparação de danos. É revoltante isso. É revoltante. E aí eu tenho que falar isso pra ela. Ela olha pra mim e fala, nunca mais eu quero ver. Eu nunca mais eu quero ter que estar aqui, eu nunca mais quero ter que ir na polícia. Se acontecer alguma coisa comigo de novo, não sei se eu procuraria, sabe? Sim, porque é humilhante e você tá ali lutando para no final nadar contra a corrente, né? Assim, não acontece absolutamente nada. Não acontece, mas assim, ao mesmo tempo que eu sou pessimista em algumas coisas, tenho críticas, também consigo enxergar um panorama da seguinte maneira. Nós tivemos aí séculos da mulher não sendo nem considerada uma cidadã com direitos. Nós tínhamos um código de processo penal, assim, aterrorizante, que basicamente dizia, por exemplo, que o estupro tinha que acontecer quando a mulher era basicamente assim, tem que ser num beco, ela tem que ter gritado, ela tem que ter tentado impedir, tinham várias questões, e essa mulher também tinha que ser uma mulher casada ou uma mulher honesta, que é a mulher virgem que ainda não casou. Então, assim... Fora o legítima defesa, né? É isso aí. Tá, mas aí... Ou a honra, né? Pela honra, né? Isso acabou, graças a Deus. Então, é isso. Nós tínhamos coisas assim, mas de menos de 100 anos pra cá, tivemos grandes alterações. Sim. É revoltante, porque todo dia a gente está ali vivendo aquilo. Eu dou aula de direito da mulher, minhas alunas falam às vezes, nossa, mas nada muda e tudo. Eu sempre falo, gente, calma, são passos de formiga. É verdade. A gente vai devagar, talvez não vai ser no meu tempo de vida que eu vou ver o que eu gostaria de ver, mas cada marca que nós deixamos significa alguma coisa. A gente já tem essa voz, eu estou aqui hoje com você falando sobre isso. Pouco tempo atrás isso não aconteceria. Então, podemos pensar nesse lado também. Às vezes, aquela mulher que está ali no meu consultório naquele dia não vai ajudar ela. Mas se nos deparamos numa perspectiva histórica, podemos dizer que nos últimos 60 anos tivemos avanços assim consideráveis. Então, é algo positivo também. E eu acho que a gente não pode desistir, né? Acho que a gente não pode desistir, assim. Por mais cansativo que seja, por exemplo, para a mulher, por mais desestimulante que seja, por mais falta de perspectivas que ela tenha, a gente tem que lutar. A gente tem. A sociedade inteira. Quando falamos de políticas públicas sistêmicas, os médicos saberem identificar, saberem orientar aquela mulher, olha, será que esse relacionamento aqui está certo? Porque até ela entender também que... Ela está num relacionamento abusivo e ela não sabe Demora. que tá. Sim. Isso. Então, assim, é isso. Você ter tudo isso para poder ajudar e persistir. Temos que persistir porque acredito que as coisas tendem a melhorar. Acredito que essas gerações mais novas, esses homens, as gerações novas e mulheres também, porque tem muita mulher machista ainda, com esse pensamento patriarcal, a geração mais nova está vindo aí já melhor. Então, acredito que a gente vai ter uma continuidade aí das próximas gerações mais gratificante, mais esperançosa. Eu também creio. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o feminicídio e a violência contra a mulher, de uma forma geral. Nossa entrevistada é especialista em Direito da Mulher e Gênero, doutora Mariana Neri. Doutora, nós falávamos aqui do quanto que precisamos avançar, mas de uma certa forma também do quanto já avançamos, né? E aí a Lei Maria da Penha e a própria Lei de Feminicídio são marcos simbólicos nesse sentido, né? Com certeza, como também a lei de stalking que tivemos, né? A Lei Mariana Ferrer, falando da violência institucional em caso de crimes sexuais, que tenta coibir ali que promotores, advogados, juízes desqualifiquem aquela vítima. Então, tudo isso são grandes avanços que nós estamos tendo nos últimos anos. Agora, na prática, você que trabalha com isso, você falou aí sobre essa questão, né, da mentalidade de alguns juízes, de alguns promotores.
Vamos falar um pouco sobre a questão das delegacias. Aqui no Distrito Federal, existem, se eu não me engano, 2 delegacias, né? Especificamente para atender as mulheres, que é uma em Ceilândia e uma aqui na Asa Sul. Em tese, todas as delegacias deveriam estar preparadas para atender esses casos também. Estão? Não, não estão. Não estão. A gente não tem efetivo, a gente não tem uma escuta especializada e acolhedora daquela vítima. A Lei Maria da Penha fala sobre salas para poder, casos mais graves, né, que a vítima esteja nitidamente constrangida, abalada, que ela deveria ser encaminhada para essa sala, para você ter uma escuta humanizada, uma coisa diferente. Não tem. Com a pandemia ainda ficou pior, claro, tinha a questão da pandemia, mas assim, como foi colocado os vidros, são baias, aí tem os vidros, e ela tinha meio que gritar ali o depoimento dela. Demora muito, toda hora perguntado a mesma coisa, isso quando é um bom atendimento, porque quando é ruim, é da forma que eu mencionei, questionando, você tem certeza que você quer denunciar, mas não quer pensar melhor, volta para casa, isso acontece muito. Então, é bem complicado, não funciona por isso. Talvez deveriam ter mais concursos para aumentar o efetivo policial. Nós, os governadores, têm que pensar no que fazer. A Celina Leão agora, com esse aumento aí no número, né, de feminicídio, que eu acredito ter a ver muito com essa questão econômica que nós estamos tendo. Porque o homem que faz esse tipo que tem esse tipo de conduta, ele normalmente desconta as frustrações dele na mulher. Então, se a gente tem uma situação econômica difícil, um alto índice de desemprego, ele vai chegar em casa e ele, porque ela é uma coisa que ele pode, é assim, eu posso, a minha mulher posso. Isso é tão interessante você falar, porque até a professora Valesca Zanello, ela fala o seguinte, o cara tá no bar bebendo, aí tá lá cheio de homem, ele não arranja confusão com ninguém. Aí, ou ele pega um ônibus, ou ele vai andando não sei quantos quilômetros, mas ele vai arranjar confusão com quem? Quando chega em casa com a mulher. É porque ela é dele, ele pode fazer com ela o que ele quiser. E porque é covarde, porque ela é mais frágil, e porque ela é um objeto, e porque ela é dele. Ou ele bate, ou ele mata, ou ele tenta matar. Ou seja, o cara tá bêbado, ele poderia arranjar confusão com todo mundo, mas não. Ele vai arranjar confusão com ela, ele vai bater nela, ele vai brigar com ela, né? Isso. Então, assim, é isso que você tá falando, assim, é minha, é posse, eu posso. E éramos posse. Pro direito, nós éramos posse. A escravidão começou com a mulher. Nós éramos, por exemplo, algo a ser passado. Quando a sociedade parou de ser nômade e se fixou, começou a transferir riquezas, por exemplo, uma das formas de transferência de riqueza era o casamento. O casamento, você começa ali também prendendo aquela mulher porque nós nós que ficamos grávidas. Nós temos certeza da maternidade, eles não têm da paternidade. Imagina naquela época, não tinha DNA, não tinha nada. Então, já começa cerceando a liberdade sexual da mulher, porque, senão não tenho garantia que é meu filho, como é que eu vou passar adiante os meus bens? E aí você tinha a mulher, por exemplo, vinha como uma forma de aliança entre famílias, a mulher tinha ali o dote, que era uma forma... Ela valia mais para alguém. Então, a gente tinha isso, a mulher sempre relegada para a esfera doméstica, nunca para a esfera pública, e várias ciências tentaram dizer sobre isso, né? Não é porque a gente é preconceituoso, não. É porque existe uma coisa científica dizendo que o cérebro da mulher não funciona da mesma forma do homem. Que a mulher, na verdade, ela é emotiva. Ela nunca ia conseguir, por exemplo, gerir uma empresa. Ela nunca ia conseguir ser uma política. Ela nunca ia conseguir ter um cargo dessa relevância porque as condições naturais e biológicas dela não permitem. E aí a gente vê, o feminismo começou assim, né? Desconstruindo essas ideias. As ideias do patriarcado, exatamente isso. Então, assim, a gente tem leis, né, que são rigorosas, mas que não funcionam. É isso. Nós temos leis que, na sua aplicabilidade, não são tão efetivas. Porque... nós precisamos que essas leis integrem nosso Código Penal e nosso Código de Processo Penal. Nosso Código Penal, especialmente o Código de Processo Penal, que é de 1940, ele tem que ser atualizado. A realidade de hoje não é a de 1940.
Ele está retalhado, porque toda hora tem ali uma coisa para mudar, para tentar alocar, para tentar colocar. Só que, ao mesmo tempo, ele é muito rígido, porque a gente está falando de bens tutelados pelo Estado, a gente está falando de restrição da liberdade de uma pessoa. Então, para mim, é urgente. Tanto que as leis que vêm, né, como a Maria da Penha, do stalking, todas as leis, importunação sexual, que veio também, sejam incluídos como tipos penais no Código Penal, para que a gente não tenha essa dificuldade de ir lá denunciar. Quando vamos denunciar, mas eu não tenho crime aqui para poder processar essa pessoa, esse homem, nesse caso que estamos falando. E do processo também, para que o processo possa se atualizar e entender que o direito da vítima, especialmente esse tipo de vítima, tem que ser um pouquinho diferente. A gente, às vezes, tem que permitir que ex-namoradas testemunhem sobre a violência doméstica, porque a gente vai mostrar um padrão de conduta. E hoje não é bem assim. Elas não podem testemunhar, a não ser que elas tenham presenciado os fatos ou que nós tenhamos arrolado essas testemunhas naquele prazo. Só que, às vezes, elas chegam depois, porque elas têm medo. Eu já tive que convencer muita mulher a testemunhar, que ela não quer, ela morre de medo, ela não quer voltar naquela situação. Então, assim, eu acredito que tinha que ter a lei, as leis e o nosso código de processo, que é como dita, como é que vai ser o procedimento aonde aquela lei ali vai ser aplicada, eles precisam estar em maior consonância. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Está convidadíssima para vir aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Quando quiser, pode chamar. É tão importante, né? Não só para as mulheres, mas para toda a sociedade, né? Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada. O Band Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. A gente se vê sábado que vem. Beijo. Tchau, tchau.